Bom dia, olá, na verdade é melhor, né? Que dependendo do horário que o programa vai para o ar. Olá para todos, para todas, sejam muito bem-vindos ao podcast Alquimísticos, comigo, Cris Gouveia. Sou embaixadora da paz, para quem não conhece, sou terapeuta holística, facilitadora do Mahalila, e hoje eu vou conversar sobre um assunto que eu amo de paixão. Já pensei em fazer curso sobre isso, eu que amo fazer curso. Não fiz ainda, mas eu vou falar com vocês sobre yoga. E depois eu apresento aqui meu convidado. A gente vai falar pouco tempo aqui pelo Instagram, a gente vai falar uns 5 minutos mais ou menos, porque eu quero que vocês acompanhem a gente lá pelo YouTube. Vai ao vivo amanhã pelo YouTube. Então, eu vou começar fazendo uma introdução sobre yoga, com o livro do The Rose, do mestre The Rose, que é Tudo o que você nunca quis saber sobre yoga e jamais teve a intenção de perguntar. Eu achei muito engraçado essa colocação dele. Então, o que que é o yoga? Ele mesmo fala que yoga não tem a ver com budismo, apesar de existirem muitos centros de yoga e lá ser muito conhecido. O yoga é uma prática, mas a pessoa que está aqui comigo vai explicar melhor. Então, yoga é qualquer metodologia estritamente prática que conduza ao samadhi. O que que é samadhi? Para quem não conhece, samadhi é um estado de iluminação, né? De harmonia. Muita gente faz yoga por conta de ansiedade também. Acho que a maioria das pessoas que procuram yoga é por causa de ansiedade. Sim. E eu quero apresentar aqui para vocês hoje o meu convidado, o Henrique, que é professor de yoga. Muito Olá. bem-vindo. Ops. Primeiramente, Cris, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Uhum. E estou aqui à disposição para tirar as dúvidas dos convidados e explicar como que é a prática do yoga, como ela funciona no nosso dia a dia e o mais interessante, como a gente pode aplicar esses conceitos no cotidiano moderno. Uhum, muito bem. O Henrique, ele é Henrique Bonsenho, Exato. italiano. Meu nome de iniciação em yoga é Vasudeva. Ah, olha, tem o Exato. nome Vasudeva. Vasudeva, o Deus que habita em todos os seres. Que lindo. Fala isso para cá, pro pessoal. Seu No nome. nosso curso de yoga, a gente é batizado, né? Com quem é Uhum. iniciado na organização Shivananda, no caso. E quando eu me iniciei, eles me deram o nome de Vasudeva, que é o Deus que habita em todos os seres, né? Oh, Vasudeva é pai de Krishna. olha. É, Krishna, em sincronismo com o catolicismo, é o Jesus do Uhum. hinduísmo, no Sim, caso. sim. E é mais ou menos o Om Mani Padme Hum, né? O Deus que habita em mim. Om Mani um é um mantra É um budista. mantra, budista, É tá vendo? budista. Por isso que a gente confunde, porque a gente usa é, muitas, muitas técnicas e muito, não é técnica, a gente usa muito conhecimento budista dentro do Sim, yoga, né? Acho exato. que. Mas é isso, vamos lá, Henrique. Eu vou começar com uma pergunta aqui. Eu conheci o Henrique, ele foi apresentado pelo Joel Aleixo. Eu estou fazendo curso de alquimia com ele. Espero acabar logo. Faz um bom É tempo que eu punk, não. é punk. É. Mas eu conheci o Henrique lá num evento que ele deu no sítio dele, maravilhoso, e o Henrique estava dando aula de yoga. E a apresentação do Joel Aleixo foi bem impressionante, Foi, né? bastante. Foi. E você teve uma postura bem firme, assim, né? Com Achei certeza. bacana, né? Bem equilibrado. É, O, o Joel primeiro acabou com ele, com depois certeza. colocou. Depois Ele, reconstruiu. ele, ele destruiu e reconstruiu o Henrique, né? Foi bem Exatamente. assim. E eu vou começar com uma pergunta que tem a ver com isso. Eu queria saber aonde você se perdeu, onde você se desencontrou de você mesmo Sim, e aonde você se encontrou no yoga. E se encontrou em si mesmo também, né? exato, que na verdade é um só no caso, né? É interessante porque nós vivemos num mundo capitalista moderno, Uhum. então desde criança, na infância, primeiro contato com a escola, então a gente vai tendo contato com outros tipos de pessoas e a gente vai aderindo a um estilo um pouco mais conturbado, né? A gente fala que hoje em dia todo mundo vive num caos mental. Então, ao longo dos anos, adolescência, Uhum. eu comecei a beber, fumar, esse tipo de coisa, e eu acabei me adentrando muito nesse hábito. Uhum. Esse hábito tornou-se um vício. Então, Você ficou quanto tempo? fiquei 8 anos. Bastante 8 anos, tempo.
viciado em drogas e álcool. Aham. E Sim. aí foi o ponto em Uhum. que eu trabalhava como vendedor, né, de academia na época, treinava, sempre treinei, etc. E aí, quando eu tava no auge desse caos, eu falei, meu, eu vou experimentar essa tal de aula de yoga. Uhum. E aí eu fiz uma aula, achei interessantíssimo e fiquei viciado. Porém, eu fiz mais 2 outras aulas somente e a academia me demitiu por conta que não fechava as contas na época, eu era recém-contratado e Uhum. eles me mandaram embora. E aí, conversando com a Jaque, que na época era esposa Uhum. do Joel, Uhum. ela falou: Meu, por que que você não faz um curso do Shivananda, já que você gostou tanto da prática do yoga? Aliás, a Jaque e o Joel, vou convidar já convidei os dois para virem aqui, espero que eles venham. Então, se eles estiverem assistindo, Convite, hein? Jaque e Joel, por venham pra cá. favor. Então, E ela falou: Faz o aham. curso e tal. E até então eu não sabia o que era Shivananda nem nada, eu Uhum. era muito leigo no assunto. E aí eu fui pesquisar. Então era um curso bem aprofundado, Uhum. enraizado mesmo, de yoga na Montanha Encantada, que fica em Garopaba, Santa Catarina, a 1 hora de Florianópolis. Uhum. Eu já fui para lá, É. Garopaba. E aí, na época, eu, como era desempregado, eu não tinha dinheiro Uhum. para comprar o curso, né? E a Jaque me deu de presente. Então foi uma bênção na minha Olha, vida. que Exato. legal. Isso realmente não Aham. tem preço. Sim. E eu passei lá um mês junto com 2 swamis hindus, né? E ali foi a nossa formação, né? 80 pessoas na montanha, alimentação 100% vegana, sem café, sem alho, sem cebola, nenhum tipo de alimento que muda o nosso estado de sanidade. Então, você foi retirado um estado e Total. colocado, Jogado em outro. jogado em outro totalmente oposto, né? Exato. E na época, como eu tava num caos muito grande, eu Uhum. tinha síndrome do pânico. Então, todos os Hum. dias eu tinha crise de pânico. Uhum. Todos os dias. E foi interessante porque quando eu comecei o curso na montanha, na primeira semana, as crises constantes, Uhum. não tinha essa disciplina de conseguir acordar, levantar e todas as aulas, era bem difícil. E foi interessante porque com uma semana de curso, aprendendo os conceitos respiratórios, eu consegui o domínio mental sobre as crises. Então foi bem Uhum. interessante e foi aí que eu comecei a me apaixonar mais ainda pela prática. Uhum. É, ele, ele fez um comentário engraçado antes da gente vir para cá, e eu vou aproveitar para fazer uma pergunta sobre isso. Ele falou que ele estava ansioso no bom sentido. Exato, exato, exato. O que é que tá ansioso no bom sentido e o que que tá ansioso no mau sentido para você? Ansioso, vamos começar pelo mau Aham, sentido. tá. Ansioso no mau sentido é quando a ansiedade já não faz bem pra você. Sim, É quando ela tira o teu controle corporal e tira do mental. eixo. Exato, tira do Uhum, eixo. Então, como as crises de ansiedade e crise de uhum, pânico. Ansioso num bom sentido é quando você tá excitado, assim, animado, uhum. empolgado, Uma expectativa numa boa, expectativa sim. boa e assim, numa energia positiva, numa Aham. vibe bem positiva pra fazer as coisas acontecerem, né? Ah, bacana, Exato. legal. Então, com isso a gente vai encerrar aqui no Instagram e vai estar falando só aqui no YouTube para vocês. Eu quero que vocês acompanhem ao vivo. Depois, por favor, deixem comentários, compartilhem, né, para as pessoas conhecerem o programa, conhecerem o trabalho e a vida do Henrique aqui. Então, beijo para vocês. Muito E a obrigado. gente continua aqui no YouTube. Henrique, conta um pouquinho mais sobre essa sua vivência do yoga e sobre como que, porque na verdade você fez uma super desintoxicação, Sim. né? É física e mental, E né? espiritual também. E espiritual também. Fala um pouquinho pra gente como é que foi isso. Então, no começo foi muito difícil, né? Uhum, Como eu tinha crises de pânico diárias, e assim, não era uma crise por dia, eram várias crises por dia. Então eu ia parar no hospital direto, achando que era infarto, esse tipo de coisa, e não, era tudo gerado pela mente, fatores psicossomáticos, né? Fatores que se somam na mente depois e eu que escrevo aqui. fazem o nosso corpo sair do eixo, né? Uhum, Então, meu, a Jaque me deixou no terminal Tietê e eu peguei um ônibus pra Florianópolis, com o coração quase saindo pela boca e assim, quase pulando da janela na Marginal Tietê pra não ir uhum. pra lá. Mas alguma coisa me dizia, meu, fica dentro desse ônibus Como é e que é vai. a crise? Eu já ouvi algumas pessoas falarem sobre crise do pânico. Conta um pouquinho para quem não conhece o que que é a crise do pânico, né? Porque tem pessoas que não conseguem sair de casa Sim, por causa disso e não conseguem interagir com as outras pessoas, começam a suar frio, tem gente que treme. Como é que é sim. isso?
A crise do pânico é realmente quando o teu corpo sai do controle. Então, Uhum, quando a mente não está mais conectada com o corpo e o corpo ele começa a dar sinais involuntários, no caso, né, que uhum, você não tem o controle sobre eles. Então, no meu caso, eu tinha muito formigamento no braço esquerdo, coração palpitando muito forte, não conseguia respirar. Então, a respiração ela é encurtada, tipo, você não uhum. consegue respirar. E, assim, uma tremedeira, não consegue falar. Eu não conseguia nem andar, às vezes. Tipo, travava mesmo. Eu Uhum. parava onde eu tava e E não você conseguia fazer nada. tinha algum histórico disso na família ou começou contigo? Não, começou É, comigo, crise de pânico. nossa. E aí, esse lugar que você foi, esse curso de yoga, você já começou a resolver tudo isso e já voltou outra pessoa ou teve um longo processo depois disso? Interessante essa É. pergunta, porque, assim, crise de pânico e ansiedade são gatilhos mentais, né? Uhum, Gatilhos que vêm do seu subconsciente. Então, você não sabe ali da onde, às vezes, vem o gatilho. Então, assim, crise de pânico, às vezes, até hoje, o gatilho uhum, vem, só que aí eu consigo reconhecer o uhum. início e eu consigo já aplicar ali o método e os conceitos em cima da crise para Entendi. controlar o corpo. Sim, sim, sim. Interessante. Isso Então, é através do yoga ou através da respiração? Ambos? ambos. É Tá. porque a respiração está dentro da parte da Uhum, yoga, né? uhum, sim, sim. E você também é coach, né? O Henrique, ele também ensina as pessoas com essa experiência de vida que ele teve, né? Que foi uma super experiência de vida. Hoje em dia, ele ensina as pessoas a viverem melhor, a conquistarem seus Exato. sonhos. E conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, as minhas aulas não é uma aula de yoga 100% zen. Uhum, Então, eu aplico o método de coaching na aula também. Então, nas minhas aulas, se você fizer e está convidadíssima para fazer uma aula, uhum, eu uhum, sempre vou estar falando em persistência, resiliência e resistência. uhum, Não só corporal e mental ali na aula, mas eu faço um paralelo com a vida. Então, uhum, por exemplo, a pessoa está fazendo asana na minha aula, eu falo, meu, resiste, uhum, persiste. Respira, persiste, porque o nosso corpo é limitado, mas a nossa mente é ilimitada. Corpo uhum, limitado, mente ilimitada. uhum, Então você consegue trazer tudo isso que você cultiva na tua mente para o corpo. Então, se você tem a persistência de ficar numa postura totalmente desconfortável por minutos, né? Você adquire essa concentração, você vai ter essa persistência uhum, no teu estudo, no teu trabalho, no teu sonho de vida. Porque hoje em dia as pessoas são muito frustradas porque não conseguem alcançar os sonhos de vida. uhum, Então, é necessário sim que elas desenvolvam esse desejo ardente, essa persistência, resiliência, né? Essa resistência para poder chegar nos objetivos dela e realmente ser uhum. feliz, né? Sim, eu estudo muito sobre isso, é física quântica, né? A Sim, gente já vai para um outro assunto, mas é um assunto que eu amo de eu paixão. também. E na realidade, a nossa realidade ela é criada a todo momento pelo nosso pensamento, mas mais que isso, pelas nossas emoções. Sim, Por isso que atrapalha tanto quando a pessoa não tem equilíbrio das próprias emoções, né? exato. Até eu estava comentando com eles que assim, eu sempre leio as frases de caminhões ou frases nas ruas, eu sempre busco recados pelo universo para o que está me acontecendo no momento. Então eu me sinto muito guiada pelos anjos, por Deus, por toda a Exato. espiritualidade. E vindo para cá, a gente acabou atrasando um pouquinho, mas eu falei, não, hoje eu não anotei nada, eu vou na fé e apareceu um carro na minha frente, um caminhão escrito confiança é tudo na vida, Com né? certeza. Então, me sinto guiada o tempo todo, então isso me dá uma tranquilidade. Eu sou uma pessoa que eu nunca fui ansiosa, eu sempre fui. Quando era criança era um pouco mais bravinha, assim, né? Que eu sou ariana, mas Eita, Ariana. Ares com Ascendente o aquário, quê? Aquário? Dá aquário é uma mais tranquilo, balanceada, né? Dá uma balanceada. Mas aí eu fui aprendendo com o tempo a ser mais tranquila, né? Então isso é um aprendizado também para quem está buscando, que a gente fala tanto de paz interior, né? Tanto Sim. de serenidade, né? Todo mundo busca isso e o yoga é um super ensinamento, é uma prática que você leva para a vida toda, né? A própria Fernanda Lima, eu vi um post dela ontem no Instagram. Ela faz yoga, sei lá, 30 anos, sei lá, acho que desde que ela nasceu, praticamente que ela faz yoga. Mas ela fala que ela tem dores no corpo, então todos os dias, e agora com 3 filhos, né? Todos os dias
ela vai fazer o yoga com um pouco de dor e depois só a saudação ao sol Exato. já ajuda ela a aliviar. Fala um pouquinho dos asanas, né? Conta um pouco para as pessoas o que que são os asanas Legal. e quais são os asanas que são mais indicados para quem tem dor nas costas ou para quem tem ansiedade. Sim, sim. Não vai dar para a Interessante. gente demonstrar aqui, mas dá para Dá para fazer uma ser. invertida aqui, sim, tranquilo. Não, melhor não. Bom, os asanas são posturas físicas, né? Uhum, Então, Surya Namaskar, que é a saudação ao sol, é uma sequência de movimentos que eu falo que a gente destrava o nosso corpo. A uhum, gente alonga todo o nosso sistema esquelético, muscular. Então, ali a saudação ao sol é o princípio, né? Então, todas as minhas aulas eu passo Surya Namaskar, a saudação ao sol. Então, a gente vai ali aquecendo o corpo, preparando o corpo para os asanas. uhum. Assim, um asana que, assim, eu sou Toda especialista. prática de yoga começa com a saudação ao sol. Exato, Tá. exatamente. Então, assim, nas minhas aulas, existem todos os tipos de pessoa. Gordinho, magrinho, pessoas com depressão, sem depressão, e pessoas que são que têm uma crença limitante em relação aos asanas um pouco mais difíceis que as pessoas Uhum. falam. Então, pô, um asana que eu acho super importante, que é o Sirshasana, invertida sobre a cabeça, que Ah, eu adoro fazer esse. é um asana Eu adoro fazer completo. Quando a gente realiza esse asana, o sangue desce dos pés à Uhum. cabeça, né? Então ali a gente tem o retorno venoso, Uhum. fortalecendo o músculo cardíaco. Então quem faz esse asana com frequência, a tendência é o batimento cardíaco mais lento, porém mais forte. Então preserva-se o músculo cardíaco e bombeia-se mais sangue para o corpo. Uhum. O Sirshasana, aqui invertida sobre a cabeça, ele também vai curar dores crônicas na lombar. Então ele Uhum. fortalece expressivamente a coluna vertebral, né? Como nós Uhum. estamos de ponta cabeça, quando nós aplicamos a respiração consciente, respiração iógica completa, inspira, expande abdômen, tórax até a região clavicular, a gravidade ajuda nessa Uhum. respiração. Então você consegue mandar mais oxigênio para o seu corpo, consequentemente ele vai ser bombeado com mais força pelo Uhum. coração e assim a gente oxigena todo o nosso corpo. Como o sangue ele desce para a cabeça expressivamente, a gente tem irrigação sanguínea nos olhos, nariz, boca, ouvido. Então vai melhorar a visão, paladar, Olha, isso eu não olfato e sabia. audição. Que Sim, demais. exatamente. Tem mais irrigação sanguínea. E o cérebro, como ele acostuma com essa carga sanguínea descendo, porque a pressão sanguínea fica 0 nos pés por 100 na cabeça, Uhum. literalmente. É muito difícil uma pessoa que realiza o Sirshasana ter um AVC, porque o cérebro e as veias sanguíneas cerebrais já estão flexíveis e Uhum. elas aguentam essa carga sanguínea. Então é muito difícil você ter um AVC, um acidente Uhum. vascular cerebral, no caso. Não, e além de tudo, eu aprendi que yoga faz uma massagem nos órgãos Sim, internos. Tem isso também, tem. né? Pode falar, pode falar. Pode falar, você que sabe. Eu aprendi, mas você que dá detalhe, É né? interessante porque na postura do É. arco, por exemplo, quando nós realizamos o balanço, né? O arco a gente deita de barriga pro chão, mão direita pega a perna direita, mão esquerda a Uhum. perna esquerda e cresce. Quando a gente realiza esse movimento, a gente vai massagear o intestino. Então eu até brinco na aula, ó, quem tem intestino solto não faz o balanço, porque Olha, senão. sim. E para as mulheres, no caso em específico, o arco com o balanço, ele vai abrir o canal para, se a mulher possui pedras no rim, consegue expelir de maneira mais rápida. Olha. Sim, Não, o yoga, tipo, é um presente de Deus para a saúde humana, né? Acho exato, que a melhor definição para o yoga é isso, porque faz bem para tudo, né? exato. E até a postura que eu mais gosto do yoga é a postura do guerreiro. Eu acho linda a Guerreiro, postura do lindo, guerreiro. lindo, lindo, lindo. E além de ser esteticamente bonita, né? Tem gente que faz yoga só por causa da estética, né? Sim, só para postar, As fotos no pôr do sol são maravilhosas, tal. demais. Só que a postura do guerreiro, só de você levantar o tronco, olhar para frente, Exato, essa queixo, o firmeza, olhar. o queixo, então isso te dá isso levanta a sua autoestima Sim, instantaneamente também, te né? traz mais confiança, né? Você fica com um olhar mais seguro, né? Então você trabalha Uhum, muito a sua autoconfiança nos asanas. Isso é que é uhum. muito interessante. E você também, que bem que faz para as pessoas de mais idade? Eu sei que você tem várias clientes também, alunas que são mais idosas, Sim, elas conseguem resgatar flexibilidade através do yoga, acho que isso é um detalhe interessante de sim, falar. sim. Eu tenho bastante alunas com artrose, no caso artrite, artrose, Uhum, bursite.
Então, o que que a gente faz? A gente faz um trabalho de prevenção, no caso, né? Porque ali a pessoa, ela já tá ali com os sintomas, né? Então, a gente vai fazer um trabalho ali para manter o corpo um pouco mais saudável. Então, a gente vai alongar bastante a musculatura para que ela, quando você alonga o corpo de maneira expressiva, você tem um corpo mais relaxado, um corpo com Uhum. menos dores. Então, a gente alonga e fortalece, alonga e fortalece. Então a gente consegue ali pouco a pouco, fortalecendo a região lombar, região de Uhum. coxa, joelho, para poder já matar essas dores articulares pouco a pouco. Uhum. E aí com o tempo a gente consegue fortalecer todo o corpo, né? Mas é preciso um tempinho de prática e paciência. Assim, é interessante, porque na verdade, yoga é uma filosofia de vida também, Sim, né? Muitas vezes. Eu já vi algumas piadinhas falando que professor de yoga não pode beber, não pode fazer nada. sim, Mas na verdade, o que que acontece é que quanto mais você expande a sua consciência, mais você vai ter autorresponsabilidade, sim, né? Então você vai buscar o melhor para você. Não é que você está deixando de aproveitar os prazeres da vida, é que você tem mais consciência do que te faz bem, você conhece melhor seu corpo, você conhece, né? Você já desenvolveu hábitos saudáveis. Então, para que você vai voltar, vai regredir nos hábitos não saudáveis, né? Principalmente para quem quer ter uma vida longa, né? sim, exatamente. Fala um pouquinho sobre as questões espirituais que você se viu envolvido e o que que você aconselha para as pessoas, que a gente vê muita gente hoje em dia, e eu sempre falo isso, e por isso que do programa Alquimísticos, para quem não sabe, ah, é o sol, a lua, o logotipo, né? E a borboleta. A borboleta, ela ficava, eu mudei o logo, ela ficava aqui dentro e ela se expandiu para fora. Já até expliquei isso em outros podcasts. Mas é essa expansão da consciência, essa expansão Exato. da alma e essa busca de ir além, né? Para a gente ir além daquilo que a gente está acostumado a ver. Para Sim, você exato. ser realmente a sua melhor versão, né? Exato, essa. Conta um pouquinho para as pessoas porque tem muito adolescente entra no mundo das drogas, entra nesse mundo meio que desavisado, né? Sim, Porque fazem muita propaganda negativa para as pessoas deixarem de ter personalidade, sim, para as pessoas irem com a onda, com a massa. E aí, para se encaixar num grupo, como você falou no começo, exato, a pessoa ela acaba se desvirtuando e acaba se perdendo dela mesma. exato. Como é que fala um pouquinho de como foi sua luta para você tem fé escrito aqui, né, no Bem grande. pescoço, bem grande, né? Isso é para os outros verem ou é para você olhar no espelho e ver? Para mim Esse mesmo. meta. Tenho fé e um aleluia aqui embaixo Ah, é? para a gente glorificar bem, Conta um assim. pouquinho dessa sua passagem espiritual mesmo. Uhum. Só fazendo um link, Uhum, você falou do mundo das drogas, a gente não se cura, né? O tratamento ele é diário e o tratamento é eterno. Assim, a partir do momento que você tem esse vício em drogas químicas, é algo que vai dentro ali do teu subconsciente fortíssimo e fora a própria química, o que ela faz com o teu cérebro. uhum, Então, a gente sempre tem que estar em vigia, vigiando, observando nossos pensamentos, para não alimentar aqueles pensamentos que vêm de vez em quando. Então, a gente tem que estar sempre em controle, o autocontrole que a gente fala, né? uhum, Então, eu gosto de enfatizar nas minhas aulas que o tratamento para quem tem esse tipo de coisa é um tratamento eterno e é diário. Então você tem que estar sempre ali praticando, vigiando, se policiando uhum, e tudo isso, né? Praticar da yoga no quesito espiritual é interessante, porque aí a gente já entra no Bhakti Yoga, que a gente fala que é o uhum, yoga da devoção. Então a gente tem ali o Japamala, que nos auxilia na meditação. O uhum. Japamala é um terço da meditação, no Eu faço caso. coleção de Japamala, Eu adoro. também, eu adoro. E então a gente tem os Uhum, mantras, que são cada mantra é específico para um tipo de energia, no caso. uhum, E a partir do momento que você vai entoando o mantra várias vezes no Japamala, você vai absorvendo essa frequência. Quando uhum, você absorve essa frequência de maneira profunda, a gente entra no yoga da física. A gente consegue mudar a estrutura celular e molecular e a gente consegue obter um outro padrão vibracional. uhum, Porque nós somos seres em vibração. Então a gente é constituído de células e moléculas que vibram. Então, se nós temos o poder de pensar conscientemente, se nós guiarmos o pensamento para o positivo e para a purificação do nosso corpo, a gente vai ter um uhum, corpo mais saudável e um uhum. corpo ok.
Se a gente mantém uma mente negativa e autodestrutiva, a gente vai seguir por esse caminho, entende? Assim, mas primeiro que o ser humano ele tem milhares de pensamentos por dia, né? A gente não tem nem noção de quantos pensamentos a gente tem por dia. Sim, E para você fazer essa dosagem, né? Chega uma hora que já passou, né? Então você tem que estar sempre se auto-olhando mesmo, né? Auto-observando, né? exato. E é que eu falei da realidade. A realidade a gente cria, Sim, né? Então a gente cria as coisas boas e a gente cria as coisas ruins. Então a nossa vibração, como o Henrique falou, ela atrai até as boas e as más companhias para o nosso lado. Então, assim, é muito importante trabalhar isso, né? exato. E quando você fala, até a oração católica e os mantras, você está imprimindo nas suas células, né, uma nova realidade, Exato. né? Fala um pouquinho sobre, voltando na questão espiritual, o que que você teve que enfrentar, né? O que que você teve que enfrentar de escuridão e o que que você teve de contato com a luz? É interessante, porque, assim, eu sempre tive um coração bom, né? Por mais que, Uhum. assim, virava a noite na rua, usando droga, bebendo, esse tipo de coisa, nessa energia totalmente Densa, negativa, né? eu Aham. sempre tentava atuar o positivo, imaginar o positivo. Então, assim, é o que eu falo na minha aula, meu pensamento positivo sempre. Você pode estar Uhum. perdido, viciado, mas eu vou sair. Então, Uhum. tendo esse pensamento positivo persistente, a informação grava no teu subconsciente e sem que você perceba, tudo o que você faz em prol naquele dia vai ser em prol desse pensamento persistente. Uhum. Mas no caso, voltando à parte espiritual, assim, quando você usa esse tipo de substância, bebida, qualquer tipo de coisa, você se abre, né? Então, se você não está preparado, os obsessores vêm. Faz buracos na aura, né? Exato. A aura da pessoa normalmente ela é fechada, mas qualquer tipo de droga, ela é como o Henrique falou, você abre buracos e eles se acoplam em você. Gruda, né? E aí os seus pensamentos nem deixam de ser seus às vezes, Sim, né? exato. Por isso que às Uhum. vezes você vê aí gente que bebe horrores e tá falando tranquilamente, porque não é a pessoa que tá bebendo ali, é o cara que tá atrás dele. Então Uhum. a pessoa às vezes, não, eu não fico bêbada, mas esse tipo de coisa. Então, ali, espiritualmente falando, é um obsessor que tá atrás ali. Sim, e eles se alimentam disso, né? Porque eles Exato, passaram a vida toda se alimentando disso, e quando você vai para o mundo espiritual, você continua se alimentando daquilo que você exato, se alimentava em vida, né? exato. As pessoas que se desencarnam e não percebem que desencarnaram, tipo acidentes, ou não tem uma espiritualidade aguçada para conseguir essa evolução, elas ficam vagando e elas vão Uhum, grudando ali nas pessoas uhum. que consomem o que ela consumia, esse tipo de coisa, né? Sim, sim, sim. É, tem algum caso interessante de alguma coisa algum sonho que você realizou que você pode contar para as pessoas? E alguma técnica sua própria? Porque tem gente que anotar é muito bom, né? Você ter um caderninho de manifestação é uma dica. Eu já fiz várias vezes. E uma vez eu tiquei. Ano passado, acho que eu tiquei, sei lá, 28 realizações que eu anotei. Então é importante ter o sentimento e é importante anotar também. Sim, E é muito legal você voltar depois nesse caderninho e ver quantas coisas você realizou, das mais bobas até as maiores. Tipo, a pessoa que quer comprar um carro novo, por exemplo, ou uma sim. casa, É ou interessante. casar. Aliás, hoje eu vou ter uma aula sobre isso à noite. É, com um coach. você falou num É. ponto interessante, porque, assim, eu sempre quis ter uma esposa, um bom relacionamento. Então, pô, depois que eu passei por todo esse momento de escuridão, que eu me refiz, que eu voltei, eu sempre mentalizei que eu Uhum, queria, casar novamente, ter, sabe, uma vida feliz e realizada. uhum. Mas, assim, eu não esperava que fosse acontecer tão rápido, porque aconteceu do nada. Olha. Hoje a Carolina tá comigo, Aham. a minha esposa, amo muito ela. E, meu, foi uma bênção. Então eu digo que Sim. essa, E pra como é que vocês mim, se conheceram? Eu adoro saber ela essas entrou na histórias. minha aula e Ah. aí, assim, eu falei, meu Deus do céu, que mulher é essa? E Eu ela já, já era tatuada, porque os já. dois são super. Eu vou tirar foto no meio dos dois depois pra vocês verem, porque eu nunca vi um casal tão tatuado que nem eles. É impressionante. Foi E tem uma interessante. rosa, né? Foi por causa É, da Jaque que você fez essa rosa? não, foi antes ainda, Ah, foi foi antes. antes? Ah, O porque amor, né? O yoga na mão.
yoga nos Você quer falar um dedos. pouquinho? Eu já É, entrevistei. Um dos meus entrevistados, é engraçado, o olho brilha quando a pessoa fala da tatuagem, né? Ele se empolgou e eu falei: fala um pouquinho das suas tatuagens. Fala você das suas, porque elas são bem. Tem um dragão ali no braço. sim, sim. Conta um pouquinho pra gente. O dragão simboliza, né, a força, a resistência, o templo, o lugar onde você coloca a cabeça no lugar, onde você tem o seu momento de encontro, né, com Uhum. você mesmo. Aqui é o Buda, porque Ah, que legal, bonito, Buda. o Aliás, as Buda, tatuagens são bem bonitas, né? São. tô tentando fazer Aham, elas sim. legais, mas assim, Aham. interessante, porque eu fiz o Buda, porque eu conheci, na verdade, o mundo dos mantras através de uma noite que eu estava completamente perdido e eu percebia que eu estava quase tendo um piripaque. Então, ali eu conheci o mantra Om Mani Padme Hum, que é o mantra budista. E, meu, nessa noite eu tava com os amigos e eu falei, meu, fica aí, eu vou entrar dentro do carro e eu vou ouvir o mantra. E foi interessante porque esse mantra fez o meu coração se acalmar. Olha, Então foi interessante, porque é o que a gente fala, a absorção da energia. sim. É O imediata, mantra, né? eu absorvi o mantra ali e ele conseguiu cortar um efeito químico que estava fazendo o meu coração tá muito rápido, Acelerar. acelerado. Aham. Então ali eu já fiquei fascinado. Eu falei, nossa, que interessante o poder disso. E aí eu comecei, eu falei, vou tatuar o Buda, tal, tatuei. E aí depois fui pro curso de yoga e etc. Uhum. Depois que aprendi os conceitos, eu falei, nossa, isso é a maior riqueza, não tenho o que falar, a maior riqueza da É minha a maior vida. mágica que você É, pode ter na vida é aprender a rezar direito, né? exato, exatamente. A orar direito, a fazer o mantra direito, porque tem mantra para. Aliás, eu adoro também como que agora me fugiu o nome, aqueles Os mudras. os mudras são incríveis. Tem Sim, mudra para tudo sim. também, né? Tem mantra para tudo, tem mudra para tudo, tem número para tudo, que aí a gente já vai para o Grabovoi, né? Numerologia, Grabovoi, Que cura doenças, inúmeras doenças, se você ficar repetindo. Mas 520, tudo é, frequência do ó, dinheiro. essa dinheiro imediato. 520. Eu tenho um que eu adoro que é 318-798. Qual Também é que a é? mesma coisa que o 720, o 520. Ah, é? É, é Bom, dinheiro rápido. boa. A gente tem- bom, deixa eu apresentar aqui para vocês os livros um pouquinho, porque depois a gente vai fazer umas previsões aqui com o tarô. Então, eu achei muito engraçado, eu já falei isso aqui, tudo que você nunca quis saber sobre yoga e jamais teve a intenção de perguntar. Tem gente que é tímido, né, para fazer perguntas. Assim, eu nunca fui. Eu sempre fui a chata da sala de aula. Ah, legal, eu também. Questionava o professor Aliás, até. eu tenho uma história engraçada. Eu sempre teve uma professora e eu enfrentava os professores, né? Eu não era uma pessoa tão calma como eu sou hoje, né? Mas enfrentava no bom sentido, de me posicionar. Teve uma professora de matemática que uma vez me chamou para ir na lousa, quando eu estudava no Dante Alighieri, né, que eu falei para ele. E os professores eram bravos lá, né? E aí essa professora, ela falou, Cristina, apontou assim para minha cara, falou, você. Ai, meu Deus. Você não quer vir para a lousa? Eu virei para ela e falei assim, não, professora, eu não quero ir para a lousa. Ela ficou mais sem graça que eu e chamou outra pessoa rápido. Então, assim, às vezes a gente tem esses estados de Sim, presença de espírito, né? com Fui salva certeza. pelo gongo, né? Yoga, tem vários tipos de yoga. Tem Agni Yoga, que é a yoga do fogo, né? Sim. E tem uma yoga que é só de estudos, né? Eu tenho, inclusive, um blog que eu falo um pouquinho sobre a Agni Yoga, né? E tem yoga que você só estuda, tem yoga do fogo, tem yogas que são mais rápidos também, né? Que você faz exercícios mais rápidos. Ah, os estilos de yoga tem o Vinyasa Flow, o Iyengar Yoga também, que é com auxílio de cadeira, a mantinha, o cinto, tem vários tipos. Tem vários tipos, né? E eu tive um professor que a gente tinha aula no Ibirapuera, que ele era muito engraçado. Ele, na hora que a gente estava na posição mais difícil, ele sorria. Sorria. E a gente tinha que manter a posição e o sorriso, né? Exato. Então, um dos tipos de yoga é Raja Yoga. Como é que é Raja Yoga? A essência, né, no caso, é a sua verdadeira essência, que a gente fala é o... Ai, me fugiu agora o nome na... Espera que eu vou lembrar. Hum.
A essência. Os Enquanto yamas e isso. niyamas, exato. É, São. Como é que é? amas e niyamas, no O que é caso, né? isso? Qual que é o seu desafio, no caso, em terra, em vida? Aí, no caso, eu ligo com a essência, porque a sua verdadeira essência é o que você é. Então, eu costumo falar na minha aula o seguinte: felicidade não está em como eu estou. Geralmente, todo mundo rotula a felicidade, eu tô assim, eu tô assado. Felicidade não é como você está, é o que você é. Também Então, acho, é a sua concordo. essência. Essência. Felicidade vem de dentro, não vem do externo, vem do interno. Então, eu costumo falar que esse é o desafio, né, do Amas e Niamas. No caso, para mim, é o controle do meu ego. Eu era Uhum, uma pessoa muito egocêntrica, uhum. e então o controle do ego é o meu desafio de vida. Então, eu costumo aplicar isso à essência, no caso, ao Raja Yoga, no caso. E temos o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção, Hatha Yoga, que são as posturas físicas, o Karma Yoga, que é o serviço desinteressado, que é a caridade, no Sim, caso. sim. Vários tipos de yoga, no caso, né? O yoga é uma conduta, né? Você ter uma conduta yogi, né? Uma conduta de pensamento, uma conduta de ação e etc. Esse livro aqui ele é interessante. Eu vou só ler um trechinho que tem a ver com o que a gente falou da física quântica, né? Sim, Sanskaras, que são as impressões. Toda ação desempenhada deixa impressões na alma, na forma de hábitos, tendências, memórias, traços de personalidade e talentos, que tem a ver com o que a gente falou também. sim, A personalidade é determinada por esses registros. Cada ação que faço cria uma impressão ou reforça uma já existente. É assim que se formam os hábitos. Há um arquivo interno contendo a gravação completa de todas as ações e pensamentos, de todas as experiências até esse momento, que são os registros akáshicos, né? sim. Se uma ação é repetida frequentemente, ela torna-se uma impressão profunda, Exato. que são os Subconsciente, hábitos, né? exato. Quanto mais profunda a gravação, mais difícil apagá-la. Exato. É por essa razão que antigos hábitos dificilmente morrem. Exato. No Raja Yoga, uma das práticas básicas é a experiência do eu no seu estado verdadeiro, Essência. original e eterno. Exato. Isso é, manifestar as qualidades mais profundas e belas que possuímos, chamadas de qualidades originais do ser. De forma natural, começa-se a experimentar paz, pureza, amor, felicidade e poder espiritual. Tá acabando já. Eu achei muito É lindo. bonito, né, É isso aqui, lindo. né? Num primeiro nível, elas são vivenciadas internamente, onde se aprende a dar vida novamente a essas qualidades, que nos proporcionam grande conforto e bem-estar interior. Num segundo estágio, elas passam a ser transmitidas aos nossos relacionamentos e interações com situações diversas, existindo aqui, que no Raja Yoga é denominada consciência da alma. Sim. Então, é a mente, as impressões, que são as memórias, vai para a mente, vai para o intelecto, expressão, corpo e observação. Exato. Ah, aqui, paz profunda com yoga, né? E a autobiografia de um yogi. Você tem uma história interessante para falar sobre ele. Conta pra gente um pouquinho. Paramahansa É. Yogananda. Yogananda, assim, não só ele, mas como outros mestres, no caso, o meu mestre, que é o Swami Shivananda, os swamis, no caso, são os mestres, eles têm um domínio, um conhecimento tão forte sobre o corpo deles, sobre a mente deles e sobre a espiritualidade, que eles conseguem chegar a um nível de conhecimento tão profundo que eles sabem a data que eles irão desencarnar. Foi assim que Uhum. aconteceu com Paramahansa Yogananda, assim aconteceu com Swami Shivananda Maharaj, nosso mestre, e assim, quando eles atingem o estado de Mahasamaj, no caso, né? Mahasamadhi, Uhum. que é o estado de desencarne e iluminação. É Então, consciência plena, né? E exato, absoluta, né? absoluto. Então, por exemplo, Yogananda, antes de desencarnar, ele vai, cumprimenta todos os seguidores dele ali, os mais próximos, faz a sua despedida e deita. Se procurar Uhum. no YouTube, dá para ver alguns vídeos bem antigos, registros, no caso, desse momento. Eu já vi, é bem interessante, é bem forte no caso, né? Uhum. E, meu, é interessantíssimo você ver uma coisa dessa, porque é algo que praticamente é inexplicável aos olhos das pessoas comuns que não entendem. Sim, sim. Então, meu, você vê ali o poder que a consciência
pode chegar, até onde você pode chegar nesse nível de autoconhecimento, né? De você se Né, e de conhecer. conhecimento da matéria e da antimatéria, né? Sim, Acho que você vai além da matéria. total. Porque ele conta de situações que ele visita o mestre dele em corpo, ele consegue sair isso é incrível. Ele consegue sair do lugar que ele está e estar em outro lugar. Por isso que a gente fala, é que nem Deus tem onipotência, onipresença, né? Aham. Onisciência. E esses mestres iluminados, eles conseguem entrar nessa característica de Deus um pouco, né? Sim. Eles conseguem se colocar em vários lugares, em várias situações ao mesmo tempo, para fazer um trabalho direcionado, né? Não Sim, é? você falou um ponto bem interessante. Na verdade, todo mundo possui a partícula de Deus dentro, né? Uhum. Se nós conseguirmos Acessar. acessar essa partícula, a gente consegue ver que é onisciência, onipresença, onipotência. Por que que Deus é onipresente? Ele está em todos os lugares? Porque ele está em todas as pessoas. Uhum. Então, se a pessoa tem a consciência de que ela também é uma parte de Deus, ela vai ser um instrumento de paz, um instrumento de positividade, um instrumento de luz. Então, é isso que as pessoas elas têm que tentar enxergar, que Deus não é uma pessoa que está lá em cima, mas ele está dentro de cada um de nós, Uhum. entende? Uhum. Então, se a pessoa trabalha isso de uma forma mais consciente, ela vai ter essa presença de Deus mais forte ali na vida dela. Aliás, tem um vídeo no YouTube que mostra a assinatura de Deus no nosso DNA. Você já viu isso? Não vi. É Eu impressionante. quero ver. Procura assinatura de Deus no DNA. E Interessantíssimo. mostra que cada pessoa realmente tem isso dentro dela, né? Legal. Bom, eu vou jogar aqui, vou adiantar essa parte que eu já falei dos livros. Ah, e também tem o Tratado de Yoga, para quem ama yoga. Isso também é um livro do The The Rose, do Rose. mestre The Rose, que aqui você não vai ter dúvida mais nenhuma, nunca mais na vida, Olha o tamanho porque da Bíblia é que o uma The Rose bíblia, fez. né, do yoga. E é importante, e olha só quantos livros que ele já escreveu. Muitos Já livros. escreveu muitos, né? E eu acho que o The Rose, ele veio para. Ele é um mestre moderno do yoga, eu acho, né? Ele veio desmistificar muita coisa, né? Ele foi meio Sim, que revolucionário. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele é vivo ainda, né? sim, sim. O The Rose, ele elitizou, né, a yoga, né? Uhum. Elitizou a yoga. Você vê estúdios de The Rose por todo lado. Então, pô, é interessantíssimo o projeto que ele faz, mas eu sou muito fã mesmo de um cara chamado Professor Hermógenes. Já ouviu falar dele? Já É ouvi autor e bastante. poeta do Sim, yoga. sim. Sim, o trabalho que ele fez foi incrível, a história dele é incrível. Quem tiver Conta a história dele pra oportunidade, dá gente. para contar um pouquinho? Dá, a gente tem 20 minutos. Professor, 3 minutos se faz muita coisa. Mas Professor fala. Hermógenes, ele era um militar e ele foi professor da escola militar antigamente e ele começou a se adoecer, no caso, né? Ele ficou tão doente ao ponto de ficar de cama. Então ali ele não conhecia o yoga nem nada e assim, nesse ponto da doença dele, ele pegou alguns livros e do nada tinha um livro ali que falava sobre yoga. E Uhum. ele tinha muita vergonha, né, sobre isso, então ele começou a praticar yoga escondido dentro do banheiro, Dentro do dentro banheiro? do banheiro da Devia ser casa grande dele. o banheiro dele, né? Porque Você vai- Um as banheirinho, posições de yoga são meio, né? exato. É. Mas ali ele começou e aí ele foi evoluindo, evoluindo e começando a se aprofundar. E ele se curou através do yoga. Então, meu, é uma história Olha. maravilhosa. A partir do momento que ele se curou, ele começou a abrir a academia de yoga e tentou. Ele dissipou yoga para o Brasil inteiro, né? Tanto que o professor Uhum. Hermógenes foi mais de 10 vezes para a Índia. Ele chegou a conhecer pessoalmente Sai Baba, né? Conhece Sai Baba? Sim. Não Então, pessoalmente, mas eu conheço ainda. pô, meu, para o cara ser Eu queria conhecer o convidado, Dalai Lama pessoalmente, com ainda. Tomara que ele certeza. esteja vivo até quando eu puder me aproximar. Pô, mas para você ser convidado por um mestre como o Sai Baba, por exemplo, que cada convenção do Sai Baba iam milhões de pessoas, Uhum. uma coisa muito poderosa, um reconhecimento incrível no Uhum. trabalho que o professor Hermógenes fez. Tem um documentário sobre ele no Prime Video, quem quiser acessar, eu acho que, meu, é de grande valia porque é maravilhoso. E eu sempre falo que eu aprendi isso, e é física quântica também, que sempre quando você conhece uma pessoa nova, o seu DNA muda. E essas pessoas, e eu me sinto muito abençoada quando eu conheço pessoas que têm contato com pessoas do mundo todo, Uhum, que são pessoas que são influenciadoras, né? sim, Então, assim,
É incrível, né? Quando você conhece uma personalidade dessa, por exemplo, o Sai Baba da vida, o Dalai Lama, de você estar em contato com uma pessoa assim, a sua alma ela vai ressoar para o resto da vida com a energia daquela pessoa. Sim, Eu acho isso maravilhoso, né? sim, com certeza, é um presente, né? É um super presente. São as experiências, né, que nós passamos. A vida é uma experiência, né? Sim, com certeza. Outro dia até encontrei, outro dia anteontem, talvez ele até veja esse vídeo, o Ricardo Bellino, que é também uma pessoa que tem conta. Ele contou uma história tão linda, eu vou chamar ele para ser entrevistado aqui, mas ele teve a oportunidade de fazer um quadro com aquelas cápsulas de café. Eu comprei o livro dele há 20 anos atrás, encontrei com ele, conheci ele anteontem Nossa, que pessoalmente. interessante. E é uma pessoa que é um mentor meu de 20 anos atrás. E ainda bem que eu sou cara de pau, né? Porque eu puxei papo com ele. Eu olhei Legal, para ele, eu estava atrás na fila dele, eu olhei para ele e falei assim: não é possível que seja essa pessoa. Aí eu abri o celular, fui olhar no meu Instagram, falei: é é ele. ele, Aí é ele. eu fui perguntar, ele falou: sou eu mesmo. Eu falei: puxa, que legal. Aí a gente desenvolveu um papo e não sei o quê. E aí ele contou que ele lançou, que é um cara super criativo, né, da publicidade, também transforma vidas, né? Uhum. Tem Escola da Vida. E aí ele fez um quadro pro Andrea Bocelli, Andrea Bocelli, sou que é sou eu fãzaço do Andrea também. E Bocelli. olha que linda a história dele. É por isso que eu tô falando, as pessoas que tocam vidas, né, que Sim. tocam os corações. Ele fez um quadro com o rosto do Andrea Bocelli, com cápsulas de café. Uau, E ele colocou 300 palavras em braille, pra tipo ele ler. amor, felicidade, alegria, para ele ler. E aí ele fala que ele entregou na casa dele esse quadro, Nossa, tava ele e a sensacional. mulher, e ele leu as palavras em braille e chorou no final, né? Imagina, Andrea Bocelli, emocionante, meu Deus né? do céu. E assim, são essas pessoas que tocam e vão curando vidas, né? E uma pessoa que tem esse alcance, eu acho bacana quando você se coloca nessa posição de o mundo é meu jardim, Sim, né? Eu não vivo no quintal da minha casa, eu não sou um ser pequeno que vai ficar a vida toda nesse cantinho, né? Eu uhum, sou um ser que eu vou abranger o mundo inteiro, eu vou conhecer pessoas do mundo inteiro exato, e vou poder tocar milhões de corações. É isso, isso é um dos meus propósitos de vida com até, certeza. né? Muito Chegar, legal. não ter limite, Não ter barreiras, literalmente. né? Não ter Exato. barreira e não ter limite, Sim, né? E ter essa consciência que cada pessoa na nossa vida, não só o nosso DNA muda, como a gente também está ensinando o tempo todo, né? sim, com Ter essa, certeza. essa abertura. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Ou a gente já pode tirar o oráculo da iluminação? Vamos pro oráculo da Tá iluminação. bom. Então vamos. Pode tirar uma carta, pode Uma abrir. só? É. Peraí. Pode tirar Pode tudo. O tirar tudo? livrinho, pode tirar tudo. Com licença. Tudo. Mas eu vou querer entrevistá-lo. Espero que ele venha. Uma carta só? Uma carta só. Depois você tira uma se quiser, tá? Vamos ver, vamos ver. Olha, tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Sempre a gente tira cartas que têm a ver. Propósito, né? A essência do poder da palavra. Incrível, incrível. Deixa eu ler aqui para você. Essência do poder da palavra. Essência do poder da palavra. Poder da palavra. Tem alguma palavra que você queira deixar? Aproveitando a deixa aqui? Alguma palavra para as pessoas? Além de Persistência, fé e persistência. persistência. Muito bem. Para você alcançar qualquer tipo de coisa, não só material, mas um estado espiritual ou uma evolução físico-mental, você deve ter persistência. Uhum. Porque a gente sempre encontra barreiras, né? Persistência é a chave para tudo. Eu vou deixar uma palavra também, autoconfiança. Eu acho que é muito Exato. importante para todo mundo, né? São ligadas, né? É, Autoconfiança, é, persistência, é. você, né? Aliás, eu acho linda essa moda que tem hoje em dia. Minha casa é cheia de quadrinhos com frases de efeito.
Eu sempre gostei, eu sempre anotava as frases de Legal. efeito. Eu tenho um caderno com várias frases de efeito feitas, até que acho que o Nizam Anais lançou um livro de frases de efeito. Acho que existe isso. Mas é muito importante. Então, assim, eu tenho, tipo, já deu certo num Sim. cantinho. ahn, tem uma Continue. outra. Eu jogo tarô também. Aí, do lado do tarô tem assim, o futuro é você que faz, entendeu? São umas frases Sim. assim, você que constrói o futuro, né? Frases de efeito mesmo, né? É. O poder da palavra. No momento da palavra, tudo cabe: o antes, o durante e o depois. Aquilo que se sente, que se pensa, que se faz. Através da palavra falada ou escrita, todos os planos e todos os corpos podem se manifestar. Ela nos permite viver a magia de unir o mundo de dentro com o mundo de fora. Para conseguir isso, só temos de passar a nos importar mais com a intenção pela qual a expressamos do que pela forma com a qual estamos acostumados a usá-la. Ou seja, usar com consciência cada palavra, não sair falando besteira à Exatamente. toa, né? Porque até as besteiras reverberam. Eu conheci uma vez um sujeito que, porque quando a gente fala, existem as formas pensamentos. Então, é que nem aquelas revistinhas do Cebolinha e da Mônica, que quando você fala palavrão fica aquelas coisinhas no ar, você Aham. sabia disso? São formas, pensamentos que tem umas que parecem aranhas, dependendo do que você fala. Tipo, são os Energias, né? monstrinhos. Energias das É uma palavras, né? energia que fica em volta de você. E também, quando você fala coisas bonitas, você também tem, às vezes, até aroma de flores vem para perto, né? Sim, Porque você atrai. os anjos, principalmente, eles gostam de palavras elevadas, né? Sim. Para conseguir isso, só temos que passar a nos importar mais com a intenção, né, que eu falei. A palavra contém o poder de criar, e criar é jogar. Então, se hoje você tirou essa carta, é para que também se permita desfrutar dessa aventura de juntar letras e criar encantamentos de amor e luz ao seu redor. Solte a sua voz, expresse a sua verdade. Deixe correr a tinta e o fluir da sua mão. Você descobrirá o tremendo poder da palavra que cria mundos e realidades infinitas. Que lindo, né? É, realmente, ó, até arrepia. Emocionante, né? Agora você tira aqui uma daqui. Esse aqui são as pedras filosofais, é o laboratório do alquimista. O que vai sair? Hum, saíram dois xizinhos. Vamos ver o que que é. Hum. Isso do poder da palavra, não sei se eu já contei aqui, mas uma vez eu decretei, acho que o melhor termo é isso, decrete aquilo que você quer. Porque assim, o universo não entende a palavra não. Não existe a palavra não para o universo. Então, tudo Exato. que você. Por isso que a gente fala seja positivo, porque o universo só entende sim. Então, quanto mais você reclama de algo, mais você clama duas vezes por aquele algo. Então, se você reclama, é clamar duas vezes. Então, se eu reclamo que está muito quente, provavelmente os seus dias vão ser mais quentes ainda pela Exato. frente. Se eu reclamo que está chovendo, é capaz de, sei lá, inundar a sua É porque casa. você, quando você reclama, você enfatiza aquele ponto. E quando você enfatiza, você traz mais pra perto. Sim, sim. E até os medos, né? Os medos têm muito a ver com isso também. O medo é um reclamar interno, né? E aí você também atrai aquilo, você atrai aquilo para sua vida. As pessoas mais assaltadas que eu conheci na vida foram as pessoas que mais tinham medo de assalto. Exato. E assim, graças a Deus, eu raramente sou assaltada e as poucas vezes que tentaram me assaltar, eu consegui fugir. Eu tive Eu uma só vez eu fui até persegui um assaltado. cara com guarda-chuva, eu nem sabia que ele estava armado. A gente tem esse instinto de super-herói às vezes, Sim. não é aconselhável. Saiu o alambique, que é o cadinho ou o ovo filosófico. Observe aquilo que ativou. Espere pacientemente pelo resultado. Uma avaliação cuidadosa ajudará a reconhecer o momento de agir. As operações alquímicas ocorrem no alambique, um recipiente de vidro transparente, que é esse aqui, ó, Sim. né? Você chegou a fazer curso do João Aleixo de alquimia? Tentou fazer? Comecei, mas Não? não Ah, terminei. tá. É,
um recipiente de vidro transparente. Depois que as operações iniciais se completam, a observação dos acontecimentos dentro do recipiente e o controle de tempo são cruciais. Só haverá sucesso se os ingredientes certos forem encontrados e os procedimentos corretos seguidos. Nada acontece ao acaso, né? Exato. Nem dentro do laboratório de alquimia. O alquimista espera que certas cores apareçam nas batalhas turbulentas e inundações purificadoras do processo. Preto, um arco-íris iridescente, branco e finalmente vermelho. Essas cores assinalam a realização dos estágios importantes pelos quais o sucesso da obra pode ser determinado. Então, aqui fala que através da supervisão vigilante, que é o que a gente falou de orar e vigiar, o sucesso pode ser alcançado. Os eventos já foram postos em movimento, ou seja, você já plantou as sementes. Sim. Agora, o melhor a fazer é observar com paciência. Você usou sua sabedoria e experiência, portanto, precisa deixar que o processo siga seu curso natural de evolução. Controle do tempo é importante, saiba quando observar e quando intervir. Então, é o que a gente fala de deixar as coisas fluírem. Exato. Porque quando a gente fica muito ansioso em cima de certas situações, elas ou desandam, que é que nem acontece Explode, aqui, né? ou elas travam, elas levam mais tempo para acontecer. Exatamente. O controle do tempo. Sacudir o recipiente e misturar seu conteúdo não ajuda o processo nesse momento. Da mesma forma, a preocupação constante e obsessão com o problema não pode mudá-lo. Se os resultados esperados não aparecerem, o processo precisa ser revisado e repetido. Talvez o ingrediente esteja faltando ou houve um mal-entendido quanto ao que se faz necessário. Não se desespere. As experiências mal-sucedidas geram sabedoria. Totalmente. O vidro do alambique é uma superfície tanto transparente quanto reflexiva. Enquanto observa os conteúdos do seu interior, o alquimista está refletido na superfície vítrea do cadinho. Da mesma forma, esteja consciente de que aquilo que observa em seu ambiente espelha o seu próprio processo interior. Exato. É incrível, né? É o que a gente falou aqui, é o que a gente Exatamente. fala. Então, assim, o exterior é um reflexo do nosso interior. Total. Então, eu já até falei, acostume-se a elogiar as pessoas, acostume-se a olhar o lado bom das pessoas, Sim. a ver as qualidades das pessoas, porque você está refletindo você nelas, Exatamente. né? Então, isso é um processo que a gente precisa aprender, observar, né? E reverberar. Acho que é isso, Com certeza. né? Tem alguma dica para deixar para as pessoas? Uma dica, Dioga, faça a sua propaganda. eu acho que assim, todas as pessoas elas deviam conhecer um pouco dessa prática, não só comigo, mas com qualquer professor de yoga ou qualquer livro de yoga. Eu acho que yoga é a nossa maior riqueza, não material, uma riqueza que é espiritual, uma riqueza que você consegue trazer do infinito do universo para o seu corpo, do macro para o micro. Uhum. Então, acho que você consegue, através da yoga, reeducar o teu corpo, reeducar a tua mente, alinhar a tua espiritualidade. É claro que, assim, são exercícios e tarefas diárias. Então, pô, se você tá afim de mudar um pouco esse padrão, conhecer um pouco essa filosofia de vida, essa maneira de enxergar a vida, eu acho que você vai estar no lugar certo. Muito bem. Então, Henrique, muito Eu que obrigada pela sua agradeço sempre. presença. Obrigada a todos que estão nos assistindo e até a próxima.